gente! É um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um vídeo. Então, gente, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o bem-estar, né? O que é bem-estar, né? As pessoas tanto falam em bem-estar, mas o que é isso? Então, é o seguinte, segundo a Organização Mundial da Saúde, o bem-estar é uma sensação de conforto, uma sensação de alívio, né? Uma sensação agradável do corpo e do espírito, né? Isso é sensação de bem-estar, tá? E mais, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu o bem-estar como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual e emocional. Então, tudo isso traz, né, um assunto muito importante para que a gente consiga então entender e refletir um pouquinho mais sobre essa sensação de satisfação, de conforto, de tranquilidade e de bem-estar, né? Então, o quanto isso é importante para que a gente consiga ter, né, essa completa sensação aí de conforto, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, ela traz esse conceito para nós, né? E esse conceito que a gente também chama de saúde integral, saúde sistêmica, né? É olhar para o indivíduo, é olhar para o sujeito dentro dos 4 pilares, né? Dentro da saúde mental, da saúde espiritual, da saúde emocional e da saúde física, né? E não somente olhar para o sujeito como ele está, por exemplo, livre de doenças ou livre de enfermidades, não apenas nesse sentido, né? Mas no sentido global, no sentido sistêmico, no sentido integral, como um todo, né? Então, esse é o novo conceito da Organização Mundial da Saúde. Então, hoje, nós temos que cuidar do nosso sujeito de uma forma inteligente, tá? De uma forma a cuidar dele de uma forma sistêmica, né? Dentro dessas 4 inteligências, dentro desses 4 pilares. E Jung já falava isso, né? Então, lá em 1930, 1940, Jung já trazia esses 4 pilares para nós, né? Cuidar desse nosso mental, que é a nossa razão, né? O nosso pensamento. Cuidar desse nosso aspecto intelectual, desse nosso aspecto espiritual, que é a nossa intuição, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós intuímos, aquilo que nós percebemos. Nós precisamos dar ouvidos a tudo isso, sim, né? Cuidar da nossa emoção, né? Como é importante cuidar dos nossos sentimentos, né? E tudo isso reflete na nossa saúde física, né? Então, esses 4 pilares, né, que Jung já chamava das 4 inteligências básicas dos seres humanos. Então, isso é importante, sim, para a nossa saúde de uma forma integral, tá? E aí eu pergunto para vocês, a saúde física, então, ela se deve à condição do vigor, da vitalidade, né, do corpo, né? Como que está esse organismo como um todo? Como que está esse vigor, essa vitalidade, essa disposição desse organismo, desse físico, como que ele está reagindo a tudo isso, aos estímulos que ele recebe do meio
como que ele reage a esses aspectos, né? Então isso é saúde física, né? E hoje, com o desenvolvimento da medicina, com os avanços científicos, né? Como está a nossa saúde física, né? Aí eu pergunto para vocês, como que está hoje os seres humanos? Como que eles estão, né? Será que com toda essa evolução, né, do mundo da medicina, do mundo científico, das pesquisas, como que está a saúde física dos nossos sujeitos, dos nossos seres humanos, né? Então, hoje a gente já consegue ver o avanço tecnológico, o avanço em diagnóstico, avanço em tratamento, até inclusive de tratamentos não invasivos, né? De diagnósticos mais precisos, diagnósticos mais rápidos. E aí eu pergunto para vocês, o mundo está menos doente devido ao avanço da medicina? O mundo está realmente, os seres humanos estão mais evoluídos? As pessoas estão mais desenvolvidas? As pessoas estão numa saúde, estão com uma saúde melhor devido a esses avanços, né, da medicina? E aí eu deixo essa reflexão aí para vocês, né? E aí a gente percebe, né, o quanto era difícil a gente fazer um diagnóstico lá em 1800, em 1900, né? E o quanto hoje a gente já consegue fazer um diagnóstico mais preciso, né? Fazer um tratamento mais exato, né, dos fatores determinantes da doença, né? Então, em prol disso tudo, a gente chega à conclusão de que realmente nós deveríamos ser seres humanos mais evoluídos, menos doentes e realmente seres muito mais felizes, né? E satisfeitos conosco mesmo. Só que hoje nada disso acontece. Por quê? Porque hoje a gente vê aí um grande consumo, né, de drogas, a gente vê o alto consumo de álcool, a gente vê os inúmeros episódios então aí de violência, a gente vê as questões morais, as questões éticas, quanto isso está realmente denegrido, né, está em declínio, está deixado de lado, né, na população em que a gente vive atualmente. Então, o quanto isso realmente está em declínio, né? E o quanto a essa questão também relacionado a problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas de obesidade, né? O quanto esses fatores têm aumentado ultimamente. Então a gente começa a refletir, gente, mas não era para isso acontecer, né? Conforme a evolução da medicina, a evolução das pesquisas, a evolução do mundo científico, nada disso deveria acontecer. Só que hoje nós vivemos então num declínio de valores morais muito forte. E isso veio trazer várias doenças para a população, né? Então é dependência de alimento, é dependência de droga, é dependência de álcool, né? Então isso tudo vai gerando patologias e vai gerando distúrbios, né, nos seres humanos. Então hoje nós temos aí um elevado índice também de depressão. E junto com a depressão vem a questão do suicídio, né? Então hoje a gente sabe que a cada 40 segundos acontece um suicídio no planeta, né? Então a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no nosso planeta. Então isso é muito grave.
E a gente realmente precisa cuidar dessa população que está doente, dessa população que pede socorro, dessa população que está pedindo ajuda, né? Então é importante a gente realmente cuidar desse público-alvo, cuidar dessa geração, cuidar dessa população que está doente, tá bem, gente? Então, hoje, o que a gente observa de principais doenças, então, aí na nossa população? Hoje a gente percebe, então, um elevado índice de doenças emocionais, né? Sejam elas ligadas ao relacionamento, sejam elas ligadas ao trabalho, né? Hoje a gente consegue ver várias pessoas tendo descontroles, né? Seja descontrole no trânsito, seja descontrole em uma fila qualquer, né? Seja em fila de supermercado, seja em fila de banco, né? As pessoas estão muito ligadas aos pensamentos negativos, as coisas ruins, elas não conseguem perceber os aspectos positivos das outras pessoas, as qualidades, aquilo que as pessoas têm de bom, aquilo que elas desenvolvem, né, como habilidade, né? E a gente também tem muitos problemas aí hoje ligados às questões do sono, né? Então, vários problemas ligados aos distúrbios do sono, né? E a questão aí emocional, a questão das doenças mentais. Hoje o índice de doença mental é muito elevado na nossa população, né? Então, o quanto realmente a gente deve cuidar desse sistema aí de uma forma integral, de uma forma a lidar com esse conjunto aí de fatores, né? Então, eu acho que a Organização Mundial da Saúde realmente veio a auxiliar a todos os profissionais da saúde a cuidar de forma integrativa e sistêmica dos seus pacientes, né? Então, isso tudo causa, então, muita depressão, muito estresse, muito cansaço, irritabilidade nas pessoas. Hoje ninguém mais suporta esperar. Esperar é uma palavra absurda para você falar para uma pessoa, né? Então, e para as crianças, então tenha paciência. Nossa, as crianças nem sabem mais o que é isso. Então, gente, hoje ninguém mais suporta, então, as coisas para ontem, né? Elas querem as coisas todas prontas, na hora, né? Então, elas não querem algo para amanhã, elas querem para esse exato momento, né? E tudo precisa ficar pronto no momento, nesse exato instante, né? É assim que funcionam as coisas hoje, né? Então, assim, essa indisciplina mental, essa indisciplina emocional, né, de como resgatar esse equilíbrio na mente, como auxiliar, né, essas pessoas a equilibrar esses pensamentos, né, trocando esses pensamentos negativos, essas emoções ruins por emoções gostosas, emoções confortáveis, né, de satisfação, de prazer, né. E falta também de muitos nutrientes, né, de substâncias químicas necessárias para que esses organismos consigam fazer esse equilíbrio, né? Então, isso é extremamente importante, né? Porque hoje no mundo existe muito consumismo, né? Então, o consumismo grande gerou um excesso, né, de consumo de vários fatores, seja de objetos como de alimentos. Então as pessoas vão consumindo coisas que às vezes não são necessárias para o organismo e não são capazes de nutrir esse organismo também. Então tudo isso vai gerando deficiências, não só físicas, mas mentais, intelectuais, emocionais,
né? Então tudo isso vai gerando esses desequilíbrios e essa população que a gente tem hoje, né? Então a saúde mental nada mais é do que esse equilíbrio, né, emocional interno, né, entre os seus aspectos internos, entre esse eu que está dentro de você com esse eu externo. Então fazer esse equilíbrio entre aquilo que você deseja e aquilo que você é. Então sempre manter uma conexão com você mesmo, né, com os seus prazeres, com os seus desejos, com as suas habilidades, né? E fazer com que elas venham à tona, conquistar elas dentro de você e trazer elas para o mundo real, sem que elas se percam na sua vida, né? E hoje as pessoas perdem muito a individualidade delas, porque muitas vezes elas vivem em função do outro, né? Ou elas vivem em função do trabalho, ou elas vivem em função do filho, ou elas vivem em função do marido, do esposo, do namorado, do noivo, etc. E acabam perdendo esse equilíbrio mental, esse eu, né? Onde que eu me perdi, onde que eu estou, aonde que eu quero chegar, qual o meu objetivo, quais são os meus prazeres, quais são os meus gostos, né? Então tudo isso é extremamente importante para que a gente consiga atingir esse equilíbrio aí, tá, gente? E a saúde emocional vem também como consequência, tá? É o bem-estar psicológico, tá? Que inclui a forma de sentir-se em relação a si mesmo, né? E em relação ao outro, né? A capacidade de controlar esses seus sentimentos e de enfrentar as suas dificuldades, né? Essa questão da saúde emocional, ela nos ajuda a controlar as nossas frustrações, controlar as nossas inseguranças, controlar as nossas ansiedades, controlar os nossos medos. Então é trabalhar esse nosso lado emocional, né? Essas emoções que vêm à tona aí e que se a gente não tem esse controle, se a gente não tem esse equilíbrio emocional, a gente acaba então despencando, a gente acaba perdendo o equilíbrio, a gente acaba fazendo coisas que não deve, tendo atitudes desagradáveis. Então, o quanto isso é importante para que a gente consiga, né, realmente ter esse equilíbrio e essa saúde emocional. É controlar, identificando as emoções que vêm à tona diante dos nossos obstáculos, tá bem, gente? E a saúde espiritual? A saúde espiritual é de extrema importância, né? Então, dar luz aos nossos instintos, né? É conversar com os nossos sonhos, com as nossas sabedorias, com os nossos desejos, né? E a ciência explica isso, né? Hoje a gente já tem várias pesquisas mostrando que a fé cura, né? A fé tem a capacidade de mover montanhas, né? Isso realmente hoje a ciência já comprovou, né? Então, lá nos Estados Unidos existe um Instituto Nacional de Pesquisa, né, onde eles avaliam a questão da espiritualidade correlacionando com a saúde das pessoas. Então, assim, o quanto a espiritualidade tem auxiliado nessa recuperação e nessa saúde física das pessoas. E eles conseguiram, então, perceber que 29% das pessoas que têm uma espiritualidade ativa, né, uma espiritualidade presente na vida dela, consegue então recuperar também essa saúde física, né, quando ela fica abalada. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue ver um estudo entre mulheres norte-americanas que tiveram relação direta com o suicídio, né? Então, mulheres, por exemplo, que frequentavam um culto religioso 1 ou 2 vezes por semana,
estavam associados a uma taxa de suicídio 5 vezes menor, tá? Quando comparado ao grupo que nunca frequentou nenhum culto religioso, né? Então, o quanto isso realmente veio a diminuir, né? Vem a diminuir a taxa de suicídio em mulheres que cometeram suicídio. Então, essas mulheres que cometeram suicídio, elas nunca enfrentaram um culto religioso, enquanto que as mulheres que nunca pensaram em cometer suicídio frequentavam aí de uma a mais vezes, né, até 3 vezes por semana um culto religioso. Então, esses estudos aí comprovam, né, a importância da gente manter essa questão da nossa espiritualidade ativa, em conjunto com a nossa saúde emocional, em conjunto com a nossa saúde mental, em conjunto com a nossa saúde física, né? Então, o quanto é importante a gente integrar esses 4 pilares aí da saúde para que a gente consiga manter o bem-estar, manter uma saúde integral, uma saúde completa, uma saúde sistêmica, tá bem, gente? Então, eu queria agradecer imensamente a atenção de vocês, por vocês estarem aqui novamente comigo em mais um vídeo. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que Deus me deu de poder passar essas informações para vocês. Eu quero deixar aí um grande abraço e um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!